Do Senhor, gostaria de nessa noite compartilhar com vocês uma pequena reflexão da Palavra de Deus com o tema Não Temas. Estarei lendo o texto aqui de Isaías 41, de 10 a 13, que diz o seguinte: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço. Te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se dignarem contra ti. Tornar-se-ão em nada, e os que contenderem contigo perecerão. Buscá-lo-ás, porém não os acharás. Os que pelejarem contigo tornar-se-ão em nada, e como coisa que não é nada, os que guerrearem contigo. Porque eu sou o teu Deus, te tomo pela tua mão direita, e te digo, não temas, eu te ajudo. Uma coisa interessante, diz William Shakespeare, nossas dúvidas são traidoras e nos fazem perder o que, com frequência, poderíamos ganhar, por simples medo de arriscar. Um outro pensamento interessante é de Charlie Chaplin, que ele diz, a vida é maravilhosa, se não se tem medo dela. O medo é uma sensação que muitas vezes nos paralisa e toma conta da nossa vida de tal forma que ficamos totalmente inertes e passivos diante de muitas situações. Segundo um especialista, o nome dele é Joseph Deleuze, ele diz que o medo ele é biológico e, além de ser biológico, ele trabalha diretamente nas áreas do cérebro que fazem liberação de adrenalina. Ele comenta uma coisa interessante a respeito do nosso cérebro. Ele diz assim, aparentemente o nosso cérebro grava memórias de aspectos de perigo, como um cheiro, uma imagem e um barulho. E depois, quando passamos por experiências parecidas, elas disparam essas memórias, fazendo a gente pensar que tem algo errado acontecendo. Muitas vezes em nossas vidas, porque passamos por problemas difíceis, lembramos de determinadas situações que causam na nossa vida uma insegurança e um medo. E uma coisa interessante que a Bíblia nos diz é que nós devemos trazer à memória aquilo que nos dá esperança e não aquilo que nos provoca medo. Eu estava lembrando de dois vídeos que eu assisti na internet muito interessantes, e um deles era de um cachorro que foi soltado no meio da África. Os dois carros estavam filmando os leões caçando e tinha um leão e uma leoa parados num determinado local e um cachorro veio mancando com uma das patas traseiras. Alguém injustamente, de propósito, soltou aquele cachorro lá nas savanas da África. O cachorro desapercebidamente foi caminhando em direção àqueles dois leões, o leão e a leoa. Ao que eles observarem aquele cachorro vindo, levantaram imediatamente e começaram a partir para a direção do cachorro. As câmeras viraram para a direção do cachorro e estavam filmando a cena. E um fato interessante aconteceu. O cachorro, em vez de fugir, partiu para cima dos leões. Primeiro atacou a leoa, mordeu o focinho dela e ficou pendurado. A leoa se apavorou e tentou sair daquela situação. Quando ele soltou a leoa, o leão tentou pegar ele, pulou no focinho do leão e mordeu também e ficou pendurado. E o leão, desesperado, tentando tirar aquele bicho que ele não conhecia, grudado dele, se afastou. O cachorro continuando o seu caminho, os leões novamente foram para tentar atacá-lo. Ele mais uma vez partiu em direção à leoa e mordeu ela novamente e saltou em cima da cara do leão. O leão e a leoa tiveram que sair do local, porque não tinha como enfrentar aquele bicho pequeno, tão feroz. E uma coisa interessante que nos comentários do YouTube, existiam alguns comentários hilários, como um deles colocou assim o comentário: o leão deve ter pensado, ele é pequeno, mas deve estar armado. Uma coisa que muitas vezes, irmãos, o medo faz com a gente, é que ele faz nos esquecer da capacidade e do potencial que nós temos. A Bíblia diz aqui, Deus fala, não temas, eu estou contigo. E muitas vezes nós nos esquecemos que quem está do nosso lado é o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, aquele que é capaz de fazer qualquer coisa para nos ajudar. No outro texto da Bíblia, Deus fala assim, acaso a coisa demasiadamente difícil para mim, diz o Senhor dos Exércitos. Muitas vezes, irmãos, nós nos esquecemos que com Deus nada é impossível. Ele pode
fazer qualquer situação se reverter. Basta que nós tenhamos fé nesse Deus poderoso. Uma coisa interessante que fala, né, em Isaías 43:13, ele diz assim, ó: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Nessa noite eu quero dizer para você que Deus manda te dizer que Ele está contigo, que agindo Ele, não há ninguém que possa impedir. Mas é necessário que você creia do fundo da sua alma que Deus está contigo. Eu não sei o que você está passando, a dificuldade que você está vivendo. Eu sei de uma coisa: Deus manda te dizer, Ele está contigo. E você tem que tomar posse dessa verdade. Gostaria de compartilhar com você também uma ilustração interessante que diz sobre um ratinho muito medroso. Existia um mágico muito poderoso em uma determinada região. E esse mágico observou que tinha um ratinho, que ele morria de medo de um gato. Toda vez que aquele ratinho via aquele ratinho congelava, tremia de cima e embaixo. Aquele mágico poderoso, com pena daquele ratinho, olhou para ele e falou assim: meu pobre amiguinho, eu vou lhe ajudar, eu vou lhe transformar em um gato, e você nunca mais terá medo. Aquele então mágico poderoso estendeu a sua mão em direção ao ratinho e fez aquele ratinho virar um gato grande. Assim que aquele ratinho virado gato observou e viu um cachorro, ele petrificou de medo. Não conseguia nem se mover. Tremia de baixo a cima. Aquele mágico, mais uma vez olhando aquela cena, ficou com pena do ratinho e disse: meu pobre amiguinho, eu vou resolver esse seu problema. Eu vou lhe transformar em um cachorro muito grande. Ele estendeu novamente a mão e transformou aquele ratinho agora num cachorro enorme. Mas aconteceu um fato interessante. Assim que aquele cachorro grande viu uma onça, congelou de medo e se petrificou. Aquele mágico, mais uma vez olhando aquela cena, ele falou: eu vou resolver o teu problema, meu amiguinho. Eu vou lhe transformar dessa vez numa onça. Ele estendeu a sua mão poderosa e transformou aquele ratinho agora numa onça enorme. Mas o que aconteceu? Aquele ratinho transformado em onça, ao verificar e ver um caçador, congelou de cima a baixo. Então o mágico entendeu e falou: meu pobre amiguinho, não adianta eu transformar você em nada, se o seu coração é coração de rato. E novamente transformou ele em um ratinho. O que Deus quer te dizer nessa noite é que Ele está contigo. E você não pode deixar os seus medos tomar uma proporção tão grande que você tenha a impressão que o seu Deus é muito pequeno. Deus é muito maior que os seus problemas. Basta que você tome posse disso na sua vida. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Amém.